Boa tarde. Declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2023. A mesa de trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Finanças, o secretário de Finanças, Fernando Amâncio de Camargo. Pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, o secretário Lucas Alcântara Dominoni. Pela Secretaria de Obras, o secretário Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário Capitão PM Carlos Alberto Souza. Pela Secretaria de Habitação, o secretário Renan Santana Carvalho. Gostaria de registrar também a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante, também do Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Tigrão, também do Fernando, assessor parlamentar do vereador Alberto Barreto. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 pelos representantes das secretarias da Prefeitura e, conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores e assessores presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todos os entes por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras, e encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores e assessores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número DDD 12 3625 9525. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada órgão apresentarem seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização desta audiência. Dando início, convido então o secretário de Finanças para discorrer sobre a proposta da Lei Orçamentária para o exercício de 2023. Os secretários das outras pastas estarão à disposição para responder aos questionamentos ao final da apresentação. Eu gostaria também de aproveitar e registrar a presença da Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador Dentinho. Também gostaria de agradecer a presença da Alessandra Paparelli, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo. Obrigado, boa tarde, vereadora, a qual cumprimento a todos, assessores, vereadores, aos meus companheiros secretários, todos os funcionários da Prefeitura, ao público em geral. Mais uma vez estamos aqui para cumprir aí o segundo dia. No primeiro dia tivemos aí Unital, IPMT, Câmara, né, no dia 27, e agora damos início às apresentações da Prefeitura, secretarias da Prefeitura. Serão 3 dias, dia 31, dia 4 e dia 7, com diversas secretarias. E aí, em cada dia, o seu segmento. Como todo ano, uma forma de trazer isso sempre a público, antes de falar da proposta propriamente dita, sempre falarmos um pouquinho daquilo que antecede essa proposta, né? O regramento dela, né? É um planejamento público, a LOA faz parte desse planejamento público. 3 elementos distintos, indispensáveis interdependentes, com finalidades específicas e hierarquicamente dispostos. Eu sempre falo isso porque a lei de responsabilidade fiscal até aponta se o que nós apresentaremos hoje está em acordo com o apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do PPA. E é essa junção que
soma e que monta o planejamento estratégico e orçamentário da prefeitura, né? Uma sequência desse planejamento, que é nada mais do que o nosso planejamento PPA, LDO e LOA. Um planejamento que é o estratégico, dos 4 anos para o plano de governo, um planejamento tático, que é exatamente a LDO, e um planejamento operacional, que é a LOA, o que vai acontecer propriamente dito. A LOA é um documento legal elaborado pelo Poder Executivo, então quem manda a proposta orçamentária é o Poder Executivo, e onde ele estima as receitas. A grande diferença da LOA, você estima as receitas, você prevê uma receita que pode chegar ou não, e do outro lado você fixa as despesas a serem realizadas no próximo exercício. Visa concretizar os objetivos e metas propostas, como já dissemos, no PPA e na LDO. Base legal: Lei 4.320, Constituição Federal, Lei Orgânica, Lei de Responsabilidade Fiscal, normas da Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas, quando acontece. O ciclo: fizemos um PPA para 22 a 25, 4 leis de diretrizes orçamentárias estarão dispostas nesse PPA, da mesma forma que 4 LOAs. Nós estamos aqui na segunda LOA deste PPA. Receitas estimadas: receita tributária, né? Aqui impostos, taxas, contribuições, 440 milhões, 801 mil. As receitas patrimoniais que derivam aí do patrimônio da prefeitura, os aluguéis, que você tem de próprios, o rendimento de aplicações financeiras, principalmente, a segunda. Receitas de serviços, aí todos os serviços, os outros serviços para os públicos que estão aí dentro. As receitas de contribuição, CIP, ou outra contribuição que venha a ser estabelecida. As transferências correntes, e aí transferências tanto do Estado como da União. Aí dentro está ICMS, está FPM, está IPVA, está todas elas, Fundeb, todas as maiores receitas que nós recebemos dos outros órgãos e que vocês podem ver que totalizam praticamente... Fiz uma besteira aqui, mas voltei aqui. Se vocês olharem aqui, a participação das transferências é muito maior do que as outras, né? É uma característica de todos os municípios praticamente do país. Nós não ficamos com toda a receita que produzimos, transferimos a Estado e a União e eles voltam para nós na forma de transferência. A título de exemplo, 21 nós contribuímos aí com um valor adicionado do ICMS em torno de 8 bilhões de reais. Vai voltar 300 e poucos milhões para nós. Despesas fixadas, e aí começamos com a Secretaria do Gabinete, 11.882.000 reais. Tentamos mudar um pouquinho os slides para deixar um pouco mais fácil a interpretação. Então nós tentamos trabalhar com o seguinte conceito: a ação desenvolvida, o valor dessa ação e mais ou menos o que compõe essa ação, as principais quebras dessa ação e quem está financiando, se o Tesouro, se o Estado ou se a União. Então, dentro do gabinete, na manutenção do serviço do gabinete, pessoal em encargos, despesas administrativas, água, energia, telefone, combustível, material de expediente, limpeza, diária, passagem e contratos e serviços. Aqui está os links da internet, locação de máquinas, anti-spam e assim por diante. Dentro da publicidade e propaganda, o valor de publicidade e propaganda que está lá dentro do gabinete, custeados todos pela fonte do Tesouro. Na colaboração para o custeio do Corpo de Bombeiros, é uma ação que fica, o Corpo de Bombeiros e o Fundo Especial estão dentro do gabinete. Lá nós temos 1.218.000, fonte do Tesouro 1.198.000 e outras fontes de recursos, 20 mil reais. Podem ser contribuições, algo que vai ser doado ao Corpo de Bombeiros. Lá dentro nós vamos ter basicamente despesas administrativas, água, energia, telefone, combustível, material de expediente, limpeza, alimentação, totalizando aí 1.200.000. Ainda colaborando para investimento do Corpo de Bombeiros, que é a manutenção da rede elétrica e hidráulica das estações Animilha e Bom Conselho, calhas e telhados das estações Animilha e Bom Conselho, Quiririm, manutenção da quadra de estacionamento da estação
Ana Emília, R$50 mil. Então, totalizando aí, fonte 1, para o gabinete, 11.862.000, 20 mil que virão de outras fontes, totalizando os 11.882. Na Secretaria de Governo, a ação é a gestão da Secretaria, lá dentro a mesma coisa, pessoal em cargos 5 milhões, despesas administrativas 322, contratos e serviços 199 mil, nos principais investimentos, distribuição da sopa, do Campanha Mesa Taubaté, 1.200.000. Fonte 1, 6.262.000. Fonte 5, outras transferências e convênios federais, R$618 mil. Temos a publicidade, 270 mil com recurso do Tesouro, totalizando 750. Lá na Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, você tem uma ação que é o funcionamento dos núcleos de esporte e lazer. Dentro desta ação, 11.200.000 como pessoal, como despesas, 2.202.000, como contrato de serviço, 25.100. Principais investimentos, nós vamos ter aí locação de veículos, taxas de federações esportivas, alocação dos imóveis e a sonorização, aí gerador, banheiro químico, hospedagem, totalizando esse montante aqui. Fonte de recurso, a grande parte da secretaria, 23 milhões, vem de fonte 1, fonte 2, que é Estado, 1.088.000, fonte 5, Governo Federal, 48.300, totalizando aí os 24.418. Dentro ainda do esporte e lazer, há uma outra ação, construção, ampliação e reforma da infraestrutura, 1.759.000, construções e reformas em geral, iluminação do campo de CTI, uma contrapartida de fonte do Tesouro de R$100 mil, reforma de campo do futebol da rua João Botós Quiririm, contrapartida de 30 mil, modernização das quadras poliesportivas, iluminação do campo, escola de futebol feminino, reforma de campo de futebol do João Botós do Quiririm, modernização das quadras poliesportivas do município, 438 mil. Aqui eu vou ter recursos vinculados, fonte 2 e fonte 1, 600 e poucos mil, 701 e 600. É isso, não? 600 e... tá ruim aqui. A nossa, devia ter deixado uma aqui comigo. Ação desenvolvida lá no Fundo de Assistência do Esporte Amador Taubaté, apoio às associações e entidades esportivas, que são exatamente... Dentro dessa ação, o principal investimento é o apoio propriamente dito, com fonte do recurso Tesouro. Ainda dentro, para o funcionamento das atividades esportivas de alto rendimento, nós temos aí Bolsa Auxílio Atleta, 6.500.000, são diversas modalidades, e a lei de incentivo no valor de 1 milhão. Então, dá 7,5 milhões de fonte do Tesouro. E aqui, como totaliza a Secretaria? 23.280 de fonte 1, fonte 2, 1.088.000, 48.300, totalizando os 24. Turismo. Temos aí um apoio à infraestrutura turística. Os principais investimentos aí vão ser dos 240 mil, sinalização turística tem o 10 mil e o projeto executivo de construção do Centro de Apoio ao Turista no sítio Capão Amarelo, que está dando 230 mil reais. Ainda na publicidade institucional, apoio e promoção de ações e eventos turísticos, 150 mil, fonte Tesouro. Manutenção dos equipamentos turísticos, que é locomotiva a vapor do Maria Fumaça e do Mirante do Parque do Itaim, obrigado, vai dar 50 mil reais. Lá na educação para o turismo local, profissionais para capacitações, 100 mil reais. Lá no funcionamento do Conselho, 2 mil reais para as despesas administrativas do Conselho. No apoio às entidades ligadas às atividades turísticas e o apoio às próprias entidades ligadas ao turismo aqui. Na ação de fomento ao turismo local, 1.445.000, temos aí todo o Fundo do Tesouro, pessoal, as despesas administrativas, os contratos e serviços e os principais investimentos aqui, chamamento para profissionais de guias, apoio a eventos geradores de fluxos turísticos e apoio à promoção de equipamentos de cunho turísticos também. Dentro ainda da Secretaria, fomento ao setor agropecuário, despesas administrativas, 200 mil, máquinas e equipamentos e patrulha mecanizada e mais equipamentos, totalizando aí os 698 mais os 13 mil, que vai dar fonte 5, 898 mil que vem do governo federal, mais 13 mil que são do governo municipal.
Dentro da infraestrutura lá do Distrito Industrial, apoio a projetos de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Fonte 5, 6.600.000, fonte do Tesouro, 132 mil. Dentro ainda da Secretaria Desenvolvimento e Inovação, outra ação, você tem 4.149.000, pessoal em cargos, calculatorial, convênio médico, cesta básica, servidores estagiários, despesas administrativas, contratos e serviços. E gestão e operacionalização do RIT-RUB, que depois, com calma, o Alexandre explica. 714 mil. Fonte 1 do Tesouro, 3.567.000 e 582 mil reais que vem de fonte 5. E aqui o total da Secretaria. Lá em Finanças, sentenças judiciais, 9.492.000 que são os precatórios. Ainda tem, como ação desenvolvida lá, ainda tem o pagamento do PASEP, que dá 8.600.000. Temos serviço da dívida interna geral, que vai dar 78.697.000. E aí nós temos juros e encargos da dívida com os acordos do IPMT, do Desenvolve São Paulo, do CAF e do Finisa. E mais a amortização dos acordos também. Então, 78 milhões somente disso. Reserva de contingência, que é uma obrigação dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma parte do orçamento tem que ficar em reserva para despesas imprevisíveis aí para o nosso orçamento. A emenda constitucional dos vereadores e mais uma parte de reserva. Quer dizer, a emenda constitucional e a reserva de contingência que vai dar todo o cálculo da reserva. Gestão da secretaria, parte de pessoal, despesas administrativas e contratos. E os principais investimentos que nós temos é serviços bancários e recolhimento de tributos. Totalizando aí os 132 milhões, todos com fonte 1. Secretaria de Obras. Temos uma ação que é a construção e ampliação da malha viária. Aí dentro dos principais investimentos, projeto de aplicação do viaduto Charles Schneider, fonte 7, operações de crédito. Projeto de reposição do solo e reparamento da Cinderela, pavimento da Benedita Elias Souza, projeto de recapeamento do Estrada do Barreiro, Tamoio e Correia Gomes, recapeamento do Vila Bela, pista de caminhada no Marrocos, requalificação de calçadas, desembargador Paulo Oliveira, recapeamento asfáltico da José Dantas e do Cônigo Benedito Augusto, todos eles com recurso de transferência de convênios estaduais. Fonte 5 lá da União, eu vou ter o recapeamento asfáltico e a drenagem urbana das ruas dentro do perímetro urbano. Marlene Miranda, Vila Costa, Barreiro, Vila São José, Parque Paduan, também Residencial Colinas, Elias Souza e Doutor Souza. E mais uma aqui a manutenção da malha viária com as contrapartidas desses convênios aqui, o quanto que nós temos que entrar com recurso próprio, que vai dar aí os 18 milhões aqui. 2.589 de fonte 1, 9.990 de fonte 2 e 4.435 de fonte 5. Dentro de obras, inspeção, laudo técnico, manutenção dos viadutos, pontes, túneis e passarelas. Inspeção e laudo técnico, 750 mil, fonte 1, mil reais e o restante com fonte 5. Conservação da malha viária, pessoal, encargos, despesas administrativas e contratos, as suas discriminações. Principais investimentos aí, alocação de máquinas, a emulsão asfáltica, pedra e areia, totalizando 9 milhões do Tesouro, 229 mil do Estado e 1.043 da União. Na conservação das estradas rurais, pessoal em cargos 2 milhões, despesas administrativas 99, contratos e serviços 3 milhões. Os principais investimentos, aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, cascalhos, pedras marroadas. Fonte 1, 2.400.000, Estado e União. Na canalização de córregos e drenagem urbana, 8.181.000, nós vamos ter lá do Vila Bela 2, esgotamento sanitário rural em Taubaté, drenagem do bairro Santo Antônio e Luiz André Gadioli, Antônio de Ângeles. Fonte 2, totalizando esse valor. Fonte 5, nas obras de manutenção e canalização dos córregos, 50 mil. Drenagem da estrada Antônio de Ângeles, que vai dar aí uma contrapartida do Tesouro, 374 mil. Então, totalizando a ação, 374 mil
vão ser recursos do Tesouro. Fonte 2, Estado, 7.757.000 e 50 mil de recursos vinculados. Da limpeza, desassoreamento e manutenção de córregos abertos e canalizados. Pessoal, as despesas e os contratos. Aqui praticamente 3.070.000 com fonte 1. E principais investimentos, manutenção dos veículos, locação das máquinas, veículos e equipamentos. E aí insumos como cimento, pedra, areia e ferro. Construção, ampliação e reforma dos próprios. Aí passo, entreposto galpão mercatal, demais reformas. E aí a composição, fonte do recurso, despesas, receitas do Estado, da União e operações de crédito. Gestão de fiscalização de obras, aí é pessoal, é despesa e contrato, todos com a fonte do Tesouro. Na conservação de bens imóveis de edificações públicas, aí mais é folha de pagamento e despesas de contratos normais, pintura do prédio da CTI, que está sendo prevista aí de R$100.000, com fonte 5, que vai vir de fora, e 2.862.000, fonte do Tesouro, para dar os 2.962. Na gestão das obras públicas, de 3.744.000, nós vamos ter pessoal 320, despesas administrativas 580, contratos e serviços 42.700. Fonte Tesouro e mais a fonte de recursos vinculados, que é a fonte 5. Totalizando aí a Secretaria, Tesouro com 25 milhões, Estado com 18, União com 11.436 e operações de crédito de 46.800. Lá na Segurança Pública Municipal, nós temos a preservação da segurança pública, pessoal em cargos, contratos, vamos ter COI, gestão integrada, locação de veículos, atividade integrada e atividade delegada já dentro da Secretaria. Fonte 1, 39.844 e fonte 5, está sendo buscado mais R$200.000 aí para completar o orçamento. Lá na habitação, nós temos a manutenção dos serviços administrativos da habitação, folha de pagamento, despesas administrativas e contratos, todos praticamente com recurso do Tesouro. Reformas de unidades habitacionais, 242.000, que é construção e reformas de unidades habitacionais. Nos projetos, 158.000, todos com manutenção e reforma das unidades, todos com fonte do Tesouro. Implementação de políticas habitacionais, implementação de políticas, 370.000, que também virão aqui é recurso vinculado que está sendo buscado. Fonte 1, 2.865.000, fonte 5, 370.000, totalizando a Secretaria. Para esse primeiro dia, essa é a aplicação aí, essas são as secretarias que deveriam ser apresentadas. Essa foi a explanação e agora as dúvidas e demais comentários aos secretários. Obrigado, viu? Obrigada, secretário. Eu gostaria de registrar também a presença do secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Alexandre Ferri, e também representando a Secretaria de Gabinete e Secretaria de Governo e Relações Institucionais, a diretora de convênio, Cátia Oliveira. Inclusive, gostaria de convidá-la a compor a mesa, por favor. Gostaria também de registrar a presença do vereador Alberto Barreto, do vereador Neneca. Neste momento, passaremos aos questionamentos dos vereadores e assessores. Sugiro aos representantes que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Para fazer, então, as considerações, eu passo a palavra ao vereador Alberto Barreto. Bom, desculpa o atraso, estava em outra reunião agora, chegamos em cima da hora aqui para acompanhamento da audiência. Eu ia passar aqui primeiro para os assessores, eles que já estavam acompanhando aqui antes de mim chegar, mas acho que eles não têm perguntas, então vamos lá, né? Bom, eu estou acompanhando aqui, cheguei aqui hoje de manhã cedo, dando uma olhada aqui na LOA, e eu gostaria de perguntar para o secretário,
quanto nós vamos ter aí de investimento direto na cidade, independente das secretarias, né, para obras na cidade aí, visto que o secretário conseguiu fazer muitas obras, né, o secretário de obras aqui, e devido àquele recurso dos 8 milhões que a gente tinha no negócio da iluminação, né, foi com aquele recurso que a gente conseguiu fazer muitas obras na cidade, que ele até entregou uma prestação de conta aqui, falta um pedaço ainda. Isso, então ele entregou para a gente aqui, né, uma apresentação de qual foram as melhorias que ele fez na cidade com aquele recurso. Então achei muito interessante, mas gostaria de saber realmente quanto que tem de investimento na cidade para o próximo ano. Obrigado. Vereadora Vivi? Eu gostaria então de aproveitar e encerrar o recebimento de questionamentos online e de inscrição para a utilização da palavra pelos munícipes aqui na Câmara. Pode ser? Então vamos lá. Assim, número exato, como eu estou seccionando as secretarias, mas, por exemplo, você pega a Secretaria de Obras, talvez seja a maior aí, 102 milhões, não é isso? 102 milhões. Obras. Eu acho que até vou, no final, trazer um totalizador, né? Para que a gente possa falar investimento e custeio, mais ou menos o que vai dar. Mas nós estamos de investimento próprio, fonte 1, mas são as contrapartidas que vão acontecer aí dentro das secretarias, né? Então, tem alguma contrapartida em obras, alguma mobilidade, alguma coisa, tem um pouco. Mas, basicamente, é tudo recurso que vem fonte 2, fonte 5, porque a capacidade de investimento nossa hoje é praticamente nula, né? A gente tem hoje uma capacidade para tocar o custeio, mas investimento recurso fonte 1, praticamente para obras e tudo mais, praticamente nulo, né? Então só tem as contrapartidas propriamente ditas. Para explicar para a população o que é essa fonte 2, fonte 5, essas coisas que a população às vezes não entende, né? Não, é que eu separei, a gente separou nos slides a história. Fonte 1 é recurso que o município arrecada diretamente, né, e que vem a ser dele. Então a capacidade dele de IPTU, de ISS, de ITBI, de taxas, né? Isso vem direto da fonte 1. A fonte 2 são recursos que o Estado manda para o município. Aí você faz a solicitação e o Estado encaminha. E a fonte 5 nós temos transferências que são concessionais, né? E temos os convênios e também os repasses que porventura consigamos aí junto ao governo federal. Então são o royalty, por exemplo. São receitas distintas, de origem distinta na realidade, né? A receita entra no cofre, mas uma entra pela nossa própria arrecadação, outra pelo Estado e outra pela União. E, vereadora, se me permite, gostaria de fazer uma pergunta para o secretário de Esportes, que parece aqui que das secretarias foi uma das que mais recebeu cortes aí, né, no orçamento. Caiu aí 45% o orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer. Eu gostaria de falar que ele mostrasse para a gente o impacto que isso vai ter no esporte na cidade de Taubaté e na Secretaria diretamente. Bom, eu vou então fazer as minhas questões já, e aí depois, como a gente não teve nenhuma participação, e aí eu abro a palavra para os secretários falarem, né? Muito boa a pergunta do vereador Alberto Barreto, né, sobre a diminuição nessa questão do orçamento. A gente tem também a questão da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que foi praticamente quase 80%, 78%, né? E a gente fez uma análise do que mais diminuiu e do que teve aumento, né? E a gente tem na Secretaria de Administração e Finanças um aumento de mais de 100%, e aí o secretário pode falar sobre essa questão. Na chefia de gabinete também, mais de 120%. Então, explicar um pouquinho dessa situação, né? A gente fez um quadro de análise das porcentagens de aumento e estou falando aqui os que tiveram
aumento para mais ou para menos que mais chamaram atenção, mas de certa forma a gente teve bastante secretaria que aumentou significativamente. Uma outra questão é em relação à receita estimada, né? O ano passado a gente tinha um pouquinho menor, eu queria entender de onde que veio essa diferença da receita estimada. Com relação ainda à Secretaria de Esportes, e aproveito para parabenizar pelas apresentações que vêm separado, inclusive com as fontes, eu acho que isso é bacana, que já dá também uma visão melhor para a gente. E eu estava aqui comentando com o secretário de Obras quantos convênios para a Secretaria de Obras, né? Que bom que venham mais, né, Kátia? Eu queria saber, em relação à modernização das quadras poliesportivas, a gente tem aí uma contrapartida de 40.600, quais seriam essas quadras? Secretaria de Esporte, né? Eu vi também aqui, na Secretaria de... Eu vou ter que... Vou só pegar aqui, gente, porque são várias, né, secretário? O senhor falou bastante tempo lá, né? Vamos lá. A Secretaria de Obras, a gente tem a construção do novo Paço Municipal, né? 28 milhões. Já então previsto para a lei orçamentária do ano que vem. E com fonte 7 de operações de crédito. Eu queria entender o que são essas operações de crédito e então se de fato a gente vai, o ano que vem, ter início na construção do novo Paço Municipal. Em relação... Um número também que chamou um pouquinho a atenção, queria que o secretário falasse um pouquinho sobre isso, em relação à comunicação, à publicidade, né? A gente viu na Secretaria... São muitas, gente, espera aí. Secretaria de Governo, que tem a publicidade, 6 milhões. Governo e Relações Institucionais? Não. Secretaria de Gabinete, isso, exatamente. A gente tem a manutenção dos serviços, né, pessoal em cargo, 4.800.000 mais ou menos. E a gente tem a questão da publicidade e propaganda, 5.750.000. E aí, em outra secretaria também que foi apresentada, tinha 200.000 de publicidade. Eu queria saber se todas as secretarias têm publicidade. E acaba ficando um pouco discrepante, porque a gente tem o número de RH, pessoal em cargos, menor que o valor da publicidade e propaganda. Então, falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, eu queria, se os secretários puderem falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de como foi essa construção da LOA com as suas secretarias. São esses os meus questionamentos, somados ao questionamento dos colegas. E é isso. Eu vou esperar agora a resposta de vocês. E aí tem as questões também do vereador Alberto Barreto. E, infelizmente, a gente não teve nenhuma questão do público e nem nenhuma participação aqui na Câmara. Boa tarde a todos. Bom, presidente, a construção da nossa LOA se deu aí em conjunto com os demais servidores, que entendem o fluxograma da secretaria, alinhado ao plano de governo do prefeito. E quando a gente ouve aí que a gente, com a capacidade de investimento do município, fica comprometida, a gente tem que deixar claro também que a gente pegou uma dívida que a gente está pagando em dólares, né? E isso compromete bastante a capacidade financeira do município, né? Eu sei que o prefeito Zé Saldi assumiu a prefeitura sabendo disso, mas isso é um dos entraves que deixa a gente aí preocupado enquanto gestor. E por isso que a gente tem que buscar bastante recursos e convênios fora com os órgãos aí, para que a gente possa fazer obras que são tão necessárias para a população de Taubaté. A nossa construção se deu com a Secretaria de Desenvolvimento, né, Inovação e Turismo. Colocamos aí valores, e o valor significativo da minha secretaria é a parte de infraestrutura, porque nós herdamos distritos industriais irregulares e sem obras de infraestrutura. A gente é cobrado veementemente todos os meses para que a gente possa fazer a parte de infraestrutura, a interligação de saneamento básico com água,
com liberação de equipamentos de infraestrutura, para que as empresas possam aumentar a sua capacidade de geração de PIB aí no nosso município e geração de emprego e renda. Então, a gente está trabalhando para isso, alocamos esses recursos que são necessários para o ano de 2023. Já encaminhamos para essa casa um projeto de lei para que a gente crie agora a regularização fundiária de distritos industriais, porque isso também é fundamental, que é uma fonte de geração de economia. Ou seja, a partir desse momento nós vamos cadastrar as áreas, aquele que já cumpriu o cronograma a gente vai liberar a escritura definitiva e, consequentemente, vai aí cadastrar o imóvel para a cobrança do seu imposto, que é a contrapartida, né? A gente faz a benefício dos impostos por um certo tempo, depois do determinado período esses impostos têm que voltar para que a gente possa aumentar aí a capacidade de investimento. E aí, agora com esse planejamento, a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Obras para que ela execute, né? E também tem que ser com a Secretaria de Serviços Urbanos e em parceria com a Sabesp, que é a detentora do contrato de concessão de serviço público de saneamento e água, para que a gente leve o maior número de equipamentos, pelo menos nesses próximos 2 anos, para aumentar a capacidade dessas empresas. Obrigado. Boa tarde, vereadora presidente Elisa. Boa tarde aos vereadores Roberto Barreto e vereadora Vivi. Boa tarde aos colegas aqui, secretários, também diretores aí do departamento, pessoal todo da prefeitura dando suporte. É importante a discussão nessa audiência. Estou falando um pouco baixo, que estou com a garganta aqui, mas vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta do vereador Roberto Barreto. Importante pergunta, agradeço inclusive, vereador. Essa queda, né, de 45%, na verdade, ela se deu basicamente porque no ano passado nós fizemos a previsão, né, e deixamos alocada essa previsão no orçamento a respeito da construção da arena esportiva. Então, só da arena, salvo o melhor juízo, aí o Fernando pode até confirmar, mas era aproximadamente 20 milhões, por isso que deu essa queda toda. Em números reais, é possível, né, tem assim uma queda da previsão global da prefeitura, né, na porcentagem global do orçamento da prefeitura, mas é uma queda que nós acreditamos aí que nós consigamos suportá-la dentro de uma estratégia orçamentária financeira de todos os secretários, do prefeito e também da Secretaria de Finanças. Nós tivemos em 2022, onde nós fizemos um plano de contingenciamento da prefeitura, nós conseguimos economizar aproximadamente 3 milhões pela Secretaria de Esporte. Um ano atípico, um ano onde nós, devido à pandemia, nós tivemos poucas atividades, principalmente voltadas ao alto rendimento e de lazer, né? 2023, nós já ampliamos isso e criamos uma estratégia para que nós pudéssemos melhorar o atendimento para a população, que foi via a nossa comissão de projetos, nós conseguimos trazer recursos de fora, né? Não só através de lei de incentivo, mas também até de próprias parcerias com empresas realizadoras de eventos, por exemplo. Nós conseguimos fazer uma corrida recentemente, eu cito o exemplo dessa corrida, que foi uma empresa que mexe com lei de incentivo e foi uma corrida bancada pela empresa EDP. Então, nós fizemos esse tipo de movimento para que nós pudéssemos melhorar o atendimento para a população. Então, diante desse quadro, como bem colocado pelo Dr. Alexandre Ferreira, nosso secretário de Desenvolvimento e Inovação, esse quadro de falta de investimento pelo quadro financeiro que nós pegamos à prefeitura, nós sentamos, discutimos isso e a gente acredita profundamente que nós conseguiremos não diminuir os atendimentos para a população com esse orçamento. Então, são essas as minhas considerações em relação à pergunta do vereador. Espero ter esclarecido aí da melhor forma. Em relação à pergunta da nova vereadora, nós temos ali algumas contrapartidas, né, da ação 1028. Então, a iluminação do campo da CTI, nós temos lá um aporte do governo do estado. A gente pretende trocar toda a iluminação por LED e modernização também do sistema
de iluminação, troca de fiação, tudo aquilo que for preciso para o campo da CTI, né? Inclusive, saliento que recentemente nós conseguimos a regularização do campo. Então, hoje nós passamos a ter o documento e fizemos uso capião, bem lembrado aqui pelo doutor. Fizemos uso capião, saiu a documentação, hoje essa documentação está regularizada do estádio da CTI. Tem uma contrapartida nossa de 100 mil nesse investimento. A reforma de campo de futebol Rua João Botossi é que ali é considerado um campo, fica dentro do Parque do Quirinim. Tá, vou chegar lá então. Fui além aqui na pergunta. Fica dentro do Parque do Quirinim, só para mim não perder a linha de raciocínio, vereador. Fica dentro do Parque Quirinim, a gente pretende concluir, na verdade, uma obra que já foi iniciada ali, para que nós possamos levar as aulas de atletismo, de lançamento de dardo, peso e disco para aquela área, e aí a gente consiga preservar o campo da CTI, para que nós possamos realmente cuidar do gramado e ter eventos e evite a utilização do estádio Joaquim do Moraes Filho. Em relação à modernização das quadras, nós temos essa previsão. Essas quadras poliesportivas são emendas também de relator, né? Uma parte emenda de relator do governo federal, outra parte do governo do estado, que são as emendas especiais. Então a gente tem uma certa liberdade para definir onde iremos utilizar. E devido aos prazos da eleição, devido à eleição, né, os prazos acabam sendo suspensos, então a gente está ainda definindo qual tipo de utilização nós faremos desse recurso. Qual que é a outra parte, vereador? É só a construção da Lua na sua secretaria. Então, em relação a essa parte da Lua, a gente ouve muito, né, aos esportistas da cidade, as entidades do terceiro setor. Hoje nós temos uma parceria muito grande com as entidades do terceiro setor. Nós ouvimos também os nossos professores, mas até devido à capacidade de investimento ser muito baixa, né, quase nula, como bem colocado pelo secretário de Finanças, aquilo que é o custeio, que é manter as nossas ações programadas, inclusive algumas já vindo aí de alguns anos, essas ações, é a nossa prioridade. Então a gente fica com um espaço muito curto para fazer qualquer tipo de modificação. Então são essas as minhas considerações, espero ter explicado aí. Se tiver mais alguma pergunta também, estou aqui à disposição para responder. Obrigada, secretária. Eu gostaria de registrar também a presença do vereador Marcelo Macedo e passo a palavra para o secretário de Obras. Boa tarde a todos, aos vereadores, aos ouvintes. Bom, vamos lá. Como eu sempre venho falando aqui, né, a Secretaria de Obras depende dos convênios. E o que ocorre? Em 2021, quando nós entramos, eu não tinha conhecimento de como funcionava o governo, né, como trabalhava quando se trabalha na prefeitura. O dinheiro vem, quem detém o poder do dinheiro é o Estado e o governo federal. Então, para você buscar isso, você precisa ter projeto. E mais do que rápido, na velocidade que a gente conseguiu, nós montamos lá uma estrutura para fazer projetos. E aí nós fomos fazendo, hoje nós temos, já falei aqui, eu tenho mais ou menos uns 30 milhões em projetos na gaveta. Tá? O que são esses 30 milhões? Eu tenho projeto de 300 mil reais, tenho projeto de 5, 6 milhões de reais. Aguardando exatamente uma chance de um convênio, né? Via sem papel, via novas estradas vicinais, enfim, tem uma série de convênios, tem convênio para tudo, para calçada, para... Primeira coisa, você dá a entrada, a segunda ele vem e coloca projeto. Então, se nós não tivermos projeto, não adianta. Aí, a segunda etapa,
que na realidade é em conjunto, nós fomos mapeando os problemas que nós temos na nossa cidade. Qual é o problema que a gente tem? Nós temos 2 barreiras artificiais na nossa cidade. Uma é a Via Dutra, a outra é a linha férrea. Por quê? Porque a cidade cresceu para o lado do Cristo, né? Então toda a água que é lá, que foi impermeabilizada devido à pavimentação, construção, telhado, quer dizer, o solo não tem mais capacidade de absorver a água. Ele desce, para onde ele vai? Rio Paraíba, né? Por isso que nós moramos no Vale do Rio Paraíba. E para ele atravessar, ele tem que atravessar Dutra e ferrovia. Infelizmente, quando foram feitas essas obras, 40 anos atrás, 50 anos atrás, foi feito dimensionado para um certo volume de água. E hoje, esse volume, pelos cálculos, aí, pelos estudos, já são 7 vezes superiores ao que foi calculado no passado, que eles já calculam um valor bem grande, bem absurdo. Então, nós temos estrangulamentos e quem não sabe, aonde alaga aqui na cidade? É sempre no mesmo lugar. É no túnel da desembargadora, é no túnel de não sei o quê, aqui embaixo, no sítio da... Enfim, nem vou elencar. Então, nós levantamos aí 51 pontos de alagamentos que nós temos aqui na nossa cidade. E quais os motivos? Avenida do Povo. Então, algumas são mais simples, né? Então, você veja, a Avenida do Povo, nós temos uma linha grande, não tinha um boca de lobo para a água descer. Foi feito lá um monte de bocas de lobo, quer dizer, microdrenagem, não é nem macro. No sítio Santo Antônio, nós mexemos e tem... Bom, o assunto não é esse, não vou me desviar. O que nós fizemos? Nós levantamos o maior número de projetos possíveis. Os convênios tem de todo tipo. Tem convênio que é 50-50. Então, por exemplo, ele dá 1 milhão, nós temos que dar 1 milhão. Tem convênio que é 80-20, né? Ele dá 800 mil, nós damos 200 mil. Tem convênio que é 100%. Então, você tem que buscar qual é o melhor convênio, né, na oportunidade para que a gente possa conseguir obras. Que eu tinha levantado aí, Barreto, por baixo, nós já temos assim, a prefeitura tem que fazer a contrapartida da ordem de 10 milhões de reais para vários projetos que nós elencamos, tá? Projetos assim, por exemplo, lá no sítio Santo Antônio, são 506 metros de aduelas saindo lá pela avenida principal, desembocando no córrego. Isso são uma obra de 3 milhões e 600 mil reais, nós temos que dar uma contrapartida para poder fazer. Então, às vezes as coisas dão uma emperrada, por quê? Porque às vezes nós não temos dinheiro, ou às vezes a verba do outro lado também não sai. A gente não pode deixar de esquecer que nós ficamos parados aí praticamente 2 meses ou mais por conta das eleições. Todos os convênios, por isso é lei, né? Não somos nós, tudo fica paralisado, não pode ter verba circulando por problema de eleição. Então agora, hoje, né, que nós estamos voltando, que nós vamos saber, né, Kátia, o que vai acontecer aqui com os convênios, que nós temos promessas aí de vários convênios, várias verbas. Enfim, agora vamos ver como que as coisas vão se comportar e se encaixar, que realmente a gente não sabe, né? Mudou tudo e, enfim, vamos ver. Então, nós temos várias obras, gostaríamos de fazer até mais obras, né? Mas dependemos disso. E temos feito projetos e projetos. Existe esse assunto da duplicação da Dutra, né? Que é a presidente da CCR, a CEO da CCR, nos contatou, fez uma apresentação muito interessante. Pra vocês terem uma ideia, nós vamos ter 12 pistas. São 4 para ir na Dutra, 4 para voltar, em São Paulo, Rio, São Paulo, mais 2 de marginais. Então, se somar tudo, nós vamos ter 12 pistas né, de trânsito. Sendo que essas marginais não tem faixa de pedestre, não tem, é tudo passarela. Então não tem lombada, não tem farol, não tem nada. Que é para a pessoa poder entrar na marginal e andar 60 km por hora livre, que senão ele volta para a Dutra de novo. É que não anda, eu vou para a Dutra. Então o negócio é feito para isso. Mas não vai ter ciclovia? Não vai, que senão o carro passa em cima. É para andar 60 km por hora, é uma marginal. Então eles fizeram toda uma explicação, investimento de 400 milhões de reais, tem que iniciar até 2024, ou seja, 2 anos. Nós vamos estar no final da nossa etapa aqui, mas vai chegar e vai ser um negócio muito importante. Junto com isso, os aumentos, né, os prolongamentos dos viadutos novos, passarelas de pedestre novas, quer dizer, um negócio assim, um projeto foi nos mostrado, tá, um estudo básico, e agora vai ter um approach aí, né, quer dizer, nós vamos fazer várias reuniões com todos os secretários envolvidos para ir colocando o que a gente entende, o que a gente não entende. Também existe um software que se utiliza
para simular todo o trânsito e o que acontece com a cidade, né? Então eles colocam lá todas as pistas, com todos os carros na hora do rush, para ver até que altura esse trânsito influencia 2, 3, 4 ruas para dentro da cidade. Então, quer dizer, é um negócio bem moderno, né? Que nós vamos agradecer, porque hoje a Dutra virou uma marginal, né? Assim, eu saio de lá da Vila São José, venho para cá, eu pego a Dutra. E aí mistura trânsito de estrada com trânsito de cidade, por isso está sempre congestionado e sempre com acidentes aqui no nosso trecho. Lembrando que Taubaté tem a maior trecho de Via Dutra de todo o Vale, tá? Nós temos 14 quilômetros de Via Dutra, paralela aí, cortando a nossa cidade. Então, um pedaço bem grande aí, né? Então, isso eu acho importante a gente salientar, que nós também estamos de olho aí e estamos aguardando todos esses investimentos. Alguma coisa mais importante? Tudo é importante, né? Não tem, onde alaga, tudo é importante. Nós estamos tentando resolver. Isso é legal. Pela Secretaria de Meio Ambiente, agradecer a Magali, ela não está aí, fizemos a licitação, já tem o vencedor, que é a Valenge, que é do José Augusto, que está fazendo um plano de macrodrenagem para o nosso município, uma vez que nós não tínhamos e não temos um estudo de macrodrenagem aqui, tá? Então não adianta você fazer coisas pequenas, né? Eu vou fazer uma linha de aduela aqui que eu vou resolver. Você vai resolver ali, mas toda a contribuição da bacia, como que você faz realmente? De repente você tem que fazer piscinão, você tem que fazer outras coisas, só através de um plano macro, né, que você consegue detectar aí os problemas e realmente solucionar. Gente, é isso, tá ok? Obrigado, um abraço, estou à disposição. Obrigada, secretário. Eu perguntei também como foi a construção da LOA. Então, a construção da LOA, lá nós temos veinho, né? Que sou eu, o Carlão e o Fábio, que são os três, que nós somos formados há mais de 35 anos, né? Então, os três, né? E mais a identificação. A gente conversa, eu faço uma reunião gerencial com o meu pessoal, no qual a gente elenca os problemas que todo mundo está detectando. Quem está na área rural passa os problemas, quem está na cidade tem uma turma de galeria, tem uma turma de manutenção de estrada rural, tem uma turma de pavimentação, enfim. E a gente sabe, a gente só não conserta ou não faz mais coisa realmente por falta de recurso. Está caindo lá a Mantiqueira, não sabemos. Está lá atrás do SETS, não estamos sabendo. Agora, não dá, né? Não consigo resolver. Inclusive, fechando, tivemos lá com a Defesa Civil, né, o Coronel Pereira, junto com o pessoal, que é da turma dele, e nós apresentamos 5 projetos na Defesa Civil lá do Estado de São Paulo, lá no governo, que eles, no momento, não têm verba, mas eles estão contando que algumas prefeituras não vão conseguir executar as obras, esse dinheiro vai ser estornado de volta. E aí nós já deixamos 5 projetos aprovados, tá? Porque nós fomos pedir para ir o engenheiro e o projetista ir lá, contatar, mostrar os projetos e explicar. Então, teoricamente, nós já estamos com os projetos aprovados, que entra desde fazer gabião aqui na avenida, aqui no Campos Elíseos, até ponte de concreto lá nas 7 voltas. Então, isso está em cima da mesa lá, aguardando, e o convênio deles é 80-20. 1.800.000 deles, 200.000 nossos, que é um belo de uma vantagem, tá ok? O meu querido amigo aqui, o Fernando, vai falar sobre o 07, o empréstimo, tá ok? Obrigada. Eu gostaria também de registrar a presença do Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richardson da Padaria, também do José Clair, assessor parlamentar do vereador Serginho. Gostaria também de registrar a presença do vereador Boanerges. Eu vou passar para o secretário e depois, se algum vereador quiser falar, algum assessor, e depois eu vou abrir para o Clair do Serginho. Boa tarde, vereadora. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui, os assessores, a população que nos acompanha. De maneira bem breve, né? Como é de conhecimento de todos, a nossa secretaria é recém-criada e tem um trabalho árduo para tentar resolver a questão habitacional na cidade, que, ao meu ver, não é um dos maiores problemas na cidade hoje, a questão habitacional. Taubaté atende bem essas pessoas. Nós temos alguns casos paliativos que assustam, que a maioria das vezes, sempre falo para as pessoas, na nossa chegada para construir o orçamento, respondendo a pergunta da senhora, eu busquei informações das demandas que aconteciam na cidade.
e na questão habitacional. E para o meu espanto, a maioria das pessoas que nos procuram são jovens, né? Moças de 20 anos, 17 anos, viu, secretário? Grávida, que tem um filho, enfim, não tem condição, não tem emprego, não tem estrutura. Então, é uma questão de base, que tem que se discutir e construir com o tempo, né? Envolve educação, envolve emprego, enfim. E nós construímos nosso orçamento para tentar atender de maneira rápida essas pessoas, que são pessoas com faixa salarial de 0 até 2 salários mínimos. Hoje em dia nós não temos mais essa faixa no Minha Casa Minha Vida, então essa demanda que vem recorrentemente na nossa secretaria. Além disso, a nossa secretaria preside os processos de regularização fundiária. O doutor Alexandre, antes com muita competência, deu início a todo esse trabalho, que são justamente as matrículas que estão sendo entregues em alguns bairros, Esplanada, começamos agora no Murisco. É um trabalho importante, porque além de dar dignidade para essas famílias que ocupam essas casas há muito tempo, traz receita para a prefeitura. Não sei se é de conhecimento de todos, mas essas casas cessionadas, essas casas que estão lá ocupadas há mais de 30 anos, elas não recolhem IPTU. E é algo importante isso. O IPTU tem que vir para voltar para a população. Então, essa regularização, ela, além de dar dignidade, traz receita para a cidade. Nós temos também algum trabalho na prefeitura de identificar, a gente faz cessão de alguns lotes em casos paliativos também, doação de material de construção. No nosso orçamento, nós procuramos de colocar essa dotação orçamentária e vamos correr atrás de dinheiro, como foi bem dito aqui, o dinheiro está escasso, alguns vereadores aqui se propuseram a ajudar para a gente zerar a fila de pedido de material de construção, vereador Vivi. É uma demanda também muito grande, que é justamente essas famílias que nos procuram, esses jovens que estão ali tentando começar a vida, tem um terreninho que o pai dá, então ajuda a zerar a fila habitacional. Nós também ajudamos essas pessoas a começar aí a vida, a ter uma qualidade de vida e ter uma habitação digna. Outra questão que nós colocamos aqui no nosso orçamento, e essa verba vai vir de emenda, já foi construída no partido que eu faço parte, eles mandaram para a gente iniciar esse processo, instauramos uma ata para a reforma de algumas casas, porque era uma demanda também que apareceu logo na nossa chegada. O que acontecia? E já aconteceu agora no Murisco, uma casa pegou fogo, E vamos tirar dinheiro da onde? Como bem disse o secretário de obras aqui, o Tocha, é difícil, ele não consegue atender. Eu corro lá para o órgão para não ter um orçamento. Então, nós construímos algum programa. O que isso foi feito? Criamos essa ata, Mesmo com pouco dinheiro, viu, secretário? Estamos lá com 370 mil para poder fazer essas casas, mas também tem uma questão de folha que nós estamos ajustando, para iniciar essa questão paliativa. A casa pegou fogo lá no Murisco. Acho que alguns vereadores tomaram conhecimento, procuraram a secretaria, e nós vamos tentar usar essa ata para resolver o problema dessas pessoas. Além disso, tem algumas famílias que ocupam uma casa aí, cessionada há mais de 30 anos, o telhado caindo, a casa apresentando mofo, fiação no chão, correndo risco até de saúde para os ocupantes. É através desse programa que nós vamos tentar construir aí a resolução desses problemas. A nossa secretaria, como ficou bem demonstrado, é limitada de recursos, é pequena, mas tem essa função aí que acredito eu que é essencial para a cidade e para os munícipes que nos procura aí sempre quando precisa, num momento de desespero. Muito obrigado, vereadora, e estou aberto a qualquer dúvida. Obrigada, secretário. Quem vai agora? Boa tarde, vereador Elisa, presidente da sessão, uma pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa, os demais vereadores e as pessoas que aqui estão. Primeiro dizer que a Secretaria de Segurança Pública Municipal, ela é encarregada da segurança pública básica, assim como acontece com a saúde, com a educação, E nesse sentido, essa segurança pública básica é voltada, tem os olhos voltados para os próprios municipais, os espaços públicos, e também em ações complementares às ações preventivas realizadas pela Polícia Militar. E isso, então, é feito por meio das ações de defesa civil,
da Guarda Civil Municipal e de todo o sistema de monitoramento que é implementado na cidade, que foi implementado e que esse ano sofreu uma alteração e com essa alteração nós estamos agora, expandimos câmeras para 120 escolas, né? Então, 120 escolas receberam câmeras de monitoramento em frente aos estabelecimentos e não só isso também, o novo sistema, ele permite, isso já acontece em algumas escolas, nós utilizarmos as câmeras internas. A gente tem acesso às câmeras internas dessas escolas. Então, a tendência que nós queremos caminhar é para que todas as escolas tenham esse link, né, com o nosso, hoje é o CGI, né, o antigo COI. Então, e aí a construção do nosso plano de ação aí, vamos dizer assim, passa, obviamente, junto ao nosso diretor de segurança, ao diretor de defesa civil, os gestores, né, as pessoas que trabalham com a gente lá e que conhecem dessa dinâmica. Inicialmente a gente fez uma previsão, né? Obviamente é aquilo que a gente, se não é o ideal, próximo do ideal, né? Mas quem controla o dinheiro é o nosso amigo que está do seu lado aí, é o Fernando. Então é ele, juntamente com o prefeito, que tem o conhecimento das prioridades e tal. Mas é certo que nós aí procuramos, com um olhar muito, muito especial, poder realmente dar a destinação daquilo que está previsto de orçamento para o ano que vem, da melhor forma possível lá na Secretaria de Segurança. Então, são essas minhas considerações, eu estou à disposição. Muito obrigada. Passo a palavra para a Kátia. E depois, secretário, antes do senhor responder, eu passo para o Clair fazer as questões, porque daí, se tiver, já aproveita numa só, tá bom? Kátia, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero aí agradecer a vereadora Elisa, né, e os demais nobres vereadores, né, por essa oportunidade de estar apresentando a Secretaria de Governo e também a Secretaria de Gabinete. Peço desculpa a vocês, porque fiquei sabendo um pouco em cima da hora, então é a primeira vez também que estou aqui, então peço essas desculpas. Bom, a primeira questão que eu anotei aqui, que foi feita, é como foi a construção da LOA para ambas as secretarias. Bom, as secretarias, tanto de gabinete como de governo, elas têm o intuito apenas de assistir e coordenar as demais secretarias. O gabinete, principalmente em relação aos órgãos federais e também os órgãos estaduais, inclusive aí na captação de recursos. Então, as nossas construções, a construção da LOA, ela foi feita mais em cima das despesas de manutenção, tá? E custeio da própria secretaria. Ela não tem programas assim propriamente ditos, a não ser o Mesa Taubaté, que é o programa de entrega de alimentação para as pessoas aí em grau de vulnerabilidade, que até o primeiro ano a gente já tem cerca de 270 mil sopas entregues, uma média de 1.200 sopas ao dia e uma projeção para 2023 de 1.600. Nesse quesito eu já respondo o porquê dessa alta nesse valor das sopas, porque além do alto custo elevado dos insumos, né, devido a toda a nossa política geral, a gente também tem um aumento da demanda. Então, a intenção do nosso prefeito é que próximo ano a gente aumente de 1.200 para 1.600. Mas também já estamos fazendo trabalhos de captações de recursos para também suprir um pouco dessas despesas. Mas hoje o que nós temos aí é essa situação. Em relação à publicidade, né, nós temos aí na Secretaria de Governo um valor reservado para atos oficiais no Diário Oficial do município e também algumas vezes no Estado e na União também, quando são obrigados por lei. E na Secretaria de Gabinete, nós temos aí os atos reservados às publicidades, às propagandas, às inserções de televisão, rádios e jornais. Então, assim, eu não sei se foi só essas as questões pelas quais eu anotei. Segue aí as minhas informações e estou disposta a complementar caso necessário. Muito obrigada.
Obrigada, Kátia. Eu vou passar então a palavra para o Clair, assessor do vereador Serginho, depois o secretário faz as considerações, responde, né, para a gente ir encaminhando para o encerramento. Boa tarde a todos. Tá saindo? Boa tarde, senhores. Obrigado pela presença. Presidente, uma excelente. A questão é o seguinte, o vereador, o questionamento dele é, agora começam os preparativos para o novo ano, onde as secretarias vêm até o vereador, acabam colocando emendas, necessitando de um valor para suprir necessários, às vezes são coisas básicas, mesa, computadores, coisas simples. Qual é o valor disponível da prefeitura para essa secretaria? E é repassado isso a eles, a ponto de ter que vir até os vereadores buscando esse auxílio? Há uma emenda diferenciada voltada à secretaria da parte da prefeitura municipal? São só esses questionamentos. Excelente questionamento, secretário de Finanças e os secretários em geral, né? A gente também faz um edital de emendas e nós recebemos bastante projetos, mas às vezes a gente fica um pouco mesmo assustado, porque parece que nós que detemos o orçamento e não o executivo. Então, acho que excelente pergunta e é importante a gente saber aonde que de fato precisava de uma ajuda de emenda impositiva aqui desta casa e aonde que de fato seria uma conversa, uma organização interna do executivo. Quer aproveitar? Quero aproveitar e registrar a presença do vereador Dentinho. O senhor quer falar, vereador? Boa tarde, vereadora. Boa tarde, secretários aqui presentes. Vereadora, a gente estava numa visita técnica juntamente com o secretário de Saúde no Santa Teresa, qual não deu para acompanhar. Então, eu prefiro depois dar uma olhadinha, qualquer coisa, via requerimento ou ofício, eu faço as minhas perguntas. Fica melhor, tá bom? Obrigado, vereadora. Bom, então, vamos lá. Com relação às alterações com as secretarias, os valores percentuais, né? O que aconteceu em algumas? Por exemplo, houve a reforma, em 2022 nós tínhamos, por exemplo, a Secretaria de Administração e Finanças, e agora é a Secretaria de Administração e a Secretaria de Finanças. Enfim, houve a Secretaria de Cidadania e Justiça. Algumas secretarias foram desmembradas e foram realocadas despesas tanto de uma secretaria para outra. Então, por exemplo, Secretaria de Governo, sai muita coisa, vai para o gabinete. Por exemplo, a verba da publicidade propriamente dita, né? Já vou aproveitar e vou emendar. Então, temos publicidade lá no gabinete, temos publicidade na educação e temos publicidade no turismo. 150 mil no turismo, 5.750 lá no gabinete e 1 milhão lá na educação. Então, ficou dividida. Então, as propagandas, né, as publicidades que são feitas das secretarias que não são educação, saem do gabinete, a propriamente dita do turismo e a educação que ficou com a sua parte do contrato que é feito. Por isso que temos esses valores. E é por isso, inclusive, que aumenta lá a Secretaria do Gabinete naquele ponto. O aumento em finanças, basicamente, são os acordos feitos, as dívidas que estão lá dentro, né? O CAF e PMT, Desenvolve São Paulo e Finisa, que foram os aumentos mais significativos. E Paço Municipal tem aí um projeto de lei para um crédito, né, uma operação de crédito. Aí seria um crédito para a utilização desse valor. E aí, se esse valor for repassado, a gente inicia os valores, o Paço. Mas é uma obra que está vinculada diretamente a recurso externo. Nós saímos aí, se olhar hoje o orçamento, ele tem um aumento considerável, mas podem olhar que praticamente o aumento quase todo está nas transferências de capital, que é receita que nós estamos buscando para tentar suprir aí os nossos investimentos. Então tem muita coisa de receita de capital, de operação de crédito, transferência fonte 5 e transferência fonte 2. Né? Com relação às emendas, a prefeitura ficou durante muito tempo sem investimento nenhum em estrutura nenhuma. Não tem computador, cadeira.
E aí, assim, a gente está tentando aos poucos ir fazendo. É claro, gente, os funcionários também saem à caça, não tem como eu impedir isso ou verificar. Quando a gente tem conhecimento, eu tenho. Na minha área, quando eu soube, eu falei, podia ter buscado e a gente ter feito alguma coisa. Eu acho que a emenda, ela vem para priorizar outro tipo de política, né? Outro tipo de financiamento, né? Para aquelas que vocês entendam aí, seja 50% na área de saúde e os outros 50% estão livres aí para as outras secretarias. Mas eu acho que não é a prioridade esse tipo de situação. Óbvio que eles vão pedir e aí cabe a vocês verificar se é possível isso ou não. A prefeitura tem deixado dentro lá das despesas administrativas alguma coisa justamente para poder manter essa situação. Fizemos aí aquela ata para computadores, enfim, alguma coisa a gente está começando a retomar porque ficou muito tempo sem investimento nenhum. Acho que falei tudo. Eu só queria fazer uma complementação, até para não ser contrário, né, à pergunta do chefe do gabinete, Clair, né? Muitas vezes a gente, porque deu a entender que parece que a gente, às vezes quando a gente pede emenda, falta um certo planejamento, e na verdade não é isso. Como nós da secretaria, né, uma equipe, a gente trabalha com relação a isso. A gente normalmente busca emendas impositivas, né, e justamente nos fatores supervenientes. Então, ou seja, nós pegamos a parte do agro, está na nossa secretaria, corremos atrás do vereador Alberto Barreto, pedimos uma emenda para ele para reformar um trator. Quer dizer, não estava no nosso plano. E aí, só que como a gente tem uma sinergia com a Secretaria de Serviços Urbanos, que é quem cuida da operacionalização de todo o processo, nós pedimos. E aí fomos muito mais além. Ainda conseguimos uma emenda do deputado Castelo Branco para comprar mais um trator. Lógico que nós fizemos um aporte, uma contrapartida maior, que o processo demora. Quando o deputado destinou a emenda, já tinha subido 2 anos depois, e aí a gente teve que fazer um aporte maior. Mas então a gente vai buscar emendas nesse sentido. E aí, como também a estrutura está sucateada, nós conseguimos, com o vereador Edson, também mais 10 mil para fazer a parte de mobiliários, cadeiras, para os servidores também, que ali dá uma certa dignidade de trabalho para os servidores. Então, muitas vezes a gente... Porque nós sabemos, né, nós gestores sabemos do plano, que você tem um plano plurianual, você tem que seguir aquilo à risca, não tem como tirar, por exemplo, bater no Fernando, me dá uma dotação para comprar isso. Então, muitas vezes a gente socorre ao legislativo para que eles nos auxiliem também nesse sentido, né? Muitas vezes tem uma emenda disponibilizada ou sobrando aí que ele pode... E às vezes é uma bandeira que o próprio vereador defende. Então, eu queria só fazer essa complementação nesse sentido. Obrigado. Eu entendi, secretário. Acho que nós entendemos, né? Porém, tem alguns exemplos que são mais pontuais. Por exemplo, 600 mil para uma situação, a gente nem tem esse valor, né? Eu entendo que pode fazer uma conversa com os vereadores, né? Como nós já fizemos para a saúde ano passado, o vereador Bob conversou com vários vereadores e pediu, e a gente juntou e fez. Mas aí são valores um pouco mais altos para questões estruturais, construção, reforma, enfim, que daí teria que ser um planejamento dentro do PPA, de tudo, né? De todo o ciclo orçamentário. Bom, alguma observação? Tudo ok, gente? Terminamos? Chegamos, então, ao fim da segunda audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, dos munícipes presentes, dos internautas, telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais, vereador Alberto Barreto, vereadora Vivi, vereador Marcelo Macedo, vereador Dentinho, os assessores Vinícius, Clair, vereador Bonerge, Fernando, Paola, todos os servidores da casa também que contribuem muito para que tudo isso aconteça. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. É até uma pena ver o plenário vazio, né? E sem nenhuma participação também das pessoas que não podem estar aqui, mas a gente também tem esse agravante que o horário não contribui muito, mas para isso a gente terá na próxima, convido todos para a próxima audiência pública que será realizada sexta-feira, dia 4 de novembro, às 9 da manhã aqui no plenário,
com os representantes das secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Inclusão Social, Serviços Públicos, Cultura e Economia Criativa, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Mobilidade Urbana e Administração. E também teremos a próxima audiência no dia 7, que será à noite, no período noturno. A gente espera que pelo menos nessa a gente tenha maior participação. Boa tarde, um ótimo dia a todos.